E desde já, Senhor, eu te apresento essas famílias que aqui estão e que estão representando todas as famílias do Brasil e do mundo. Te peço, Senhor, que o teu Espírito esteja sobre os pais, sobre os filhos que aqui estão, que a graça da tua misericórdia se manifeste. Retira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que nos tira a atenção da tua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração, Senhor, esteja voltado para a tua palavra. Que até mesmo, Senhor, o calor que aqui faz não seja motivo para distrairmos. Que teus santos anjos aqui estejam e que a Virgem Maria também esteja intercedendo por cada um de nós. Nossa Senhora, Mãe, Rainha e Mestra, rogai por nós. Queria também que todas as famílias que estão aqui representadas se unissem também ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, porque lá no México está acontecendo o ano internacional, o encontro, melhor dizendo, internacional para as famílias. E nós nos unimos a ele, para que todos os frutos desse encontro possam estar também aqui no meio de nós. Ontem à noite eu estava acompanhando a missa com o Padre Paulo, lá de casa. Eu achei muito bonito, porque os câmeras, eles sempre estavam mostrando as famílias, eles não estavam mostrando o casal, porque até mesmo esse encontro não é nem para casal, é para as famílias. E o bonito é que aqui vieram os pais, vieram os filhos. Eu achei interessante uma cena de uma mãe passando a mão assim no queixo da filha, os três juntinhos, e a mãe acariciando. É isso mesmo. Que bom que você trouxe a sua família, e que bom que você está lutando pela sua família. Padre Paulo ontem falava de umas coisas interessantes. Ele dizia que nós precisamos educar os nossos filhos para Deus, para o céu. Precisamos prepará-los para o céu. Claro, os filhos também precisam preparar os seus pais para o céu. Existe um lugar que Deus preparou para nós. A nossa vida de cristão, ela não se reduz a este mundo. Jesus falou que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E a nossa preparação tem que ser para a eternidade. Um dia, o seu pai, a sua mãe, um dia você que é filho, você estará diante da eternidade, diante do próprio Senhor. Porque aqui na terra, vocês dedicaram a vida para Deus. E é nesse sentido que eu quero fazer essa pregação dessa parte da manhã. Vocês sabem de uma coisa: Jesus, ele era um judeu, e os pais dele eram judeus. A natureza humana dele era judaica. José era judeu, Maria era judia. E o judeu, quando eles preparam os filhos, eles preparam o filho para Deus. Eles não preparam os filhos para o mundo, para esse mundo. A preparação deles consiste em preparar os filhos para Deus, porque já era uma determinação que Deus havia feito para todo o povo judeu. Eu queria que vocês abrissem, quem trouxe a Bíblia? Isso, nós vamos usar a Bíblia, porque nós precisamos primeiramente olhar para a Sagrada Escritura para saber como é que acontece a educação das famílias para o povo de Deus. Como é que acontece? Eu queria começar primeiro, e queria que vocês abrissem no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É uma história já conhecida entre nós, de uma mulher chamada Ana, que infelizmente ela era estéril, ela não conseguia ter o filho,
ter filhos, melhor dizendo. E ela vai para o templo. Aqui tem uma palavra interessante que diz que ela se derramou diante de Deus em lágrimas, pedindo a Deus: conceda a minha graça de ter um filho. Porque para uma mulher judia era uma maior humilhação, e para um judeu também, não ter filhos. Então ela vai diante de Deus e ela fala o seguinte para o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Veja só. Ana, profundamente amargurada por não poder ter filho, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe derdes um filho varrão, leiam comigo agora o que está escrito aí na sua Bíblia: eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Vocês estão vendo? Ela pede um filho para Deus e diz: se o Senhor me conceder, eu darei o meu filho de volta para o Senhor. Ela entrega o filho para Deus. Ela entrega. Esse filho que você tem é um filho que pertence a Deus, e que você como pai deve entregá-lo para Deus. Porque quem cuida dos nossos filhos primeiramente é Deus. Deus confia a vocês, mas esses filhos precisam ser dados àquele que o criou, porque Deus quer cuidar. O que acontece no final da história? Acontece o seguinte: depois ela se une ao marido dela, e a criança nasce. Depois de um tempo, virem a página, se você está na Bíblia da Ave Maria, versículo 27 do capítulo 1, que nós estamos vendo. Ela volta para o templo depois que o menino nasce, e ela diz o seguinte: eis aqui o menino por quem orei, o Senhor ouviu o meu pedido, portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias da sua vida. Veja, não vamos interpretar aqui simplesmente a consagração ao sacerdócio, ou a vida celibatária, ou também a vida religiosa. Se for preciso, se você tem esse intento no coração, louvado seja Deus. Se vocês pais, porque eu estou falando para pais que são cristãos, porque os pais que não são cristãos, eles não vão aceitar isso que está sendo falado agora. Mas eu estou falando para vocês que são pais cristãos. Então veja, consagrar, como eu falei antes, é entregar para Deus. Aqui, Senhor, ela vai no templo agora com a criança nos braços, e ela apresenta e diz: aqui está. Como eu havia dito há uns 9 meses atrás, que se o Senhor me concedesse uma criança, eu entregaria para ti. Aqui está. Aqui está. Esse filho, depois se vocês forem ler, ele é Samuel. Por isso que o livro tem o título de primeiro livro de Samuel. Foi ele que ungiu Davi como rei. Veja, ele se tornou um homem de Deus simplesmente porque os pais consagraram, entregaram a Deus. Se você quer que seu filho e sua filha sejam um homem de Deus, entregue-o todo dia. Não importa aqui se você não entregou no passado, mas agora é hora de você entregá-lo, porque nós estamos vivendo num mundo secularizado. Vocês estão percebendo? Se vocês olharem, se vocês assistem os jornais,
Se vocês entram na internet, vocês vão perceber que nós estamos num mundo secularizado. Deus está sendo banido da vida das pessoas. O inimigo está sabendo como tirar, só que ele vai tirando aos pouquinhos, né? É um filme, é uma novela. As coisas como os atores, os artistas, eles fazem, eles vão banindo. O que é que eles vão dizendo? Deus não existe. Então, se Deus não existe, para que entregar para Deus? Mas para nós Ele existe. Diga comigo: para mim Ele existe. Para minha família Deus existe. É por isso que eu entrego a minha família para Deus. Por isso que eu entrego os meus filhos para Deus. Faz até esse gesto aí, ó, olhando os seus filhos, se eles não, os que estão aqui, os que estão em casa, e diga para eles assim: olha, meu filho, minha filha, você pertence a Deus. Você é de Deus, minha filha. Eu te trouxe para esse mundo para tomar conta de você, mas você pertence a Deus. É inteiramente de Deus. Deus cuide de você, minha filha. Deus cuida de você, meu filho. Esse tesouro que está aí não é qualquer coisa, não. É de Deus. Isso, como você está pegando essa criança, é um menino, está com uma roupinha azul, né? Isso pertence a Deus. Olha só, foi o que Ana fez. Eu entrego para Deus. A primeira educação que vocês devem dar para os seus filhos é essa: é dar ele para Deus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, de Deus. Não sejam egoístas, querendo ou achando que o filho é só de vocês. Sim, são de vocês, mas eles são do Pai eterno, daquele que criou o céu e a terra, e que criou essa pessoa. Foi por causa dele que você, mulher, levou essa criança no ventre durante 9 meses. Como essa daí ela está grávida? Soube ontem? Soube hoje que ela está grávida? Ontem você soube que ela está grávida. Parabéns, vamos aplaudir aí a primeira. Já entregue. E eu, como sacerdote, já estou entregando essa criança que está aí no seu ventre. Eu já entrego ela para Deus, sob os cuidados do Senhor. Porque à medida que ela vai se formando no ventre, é o próprio Deus que vai cuidando e vai criando. Mas veja só, vocês têm os filhos de vocês, vocês já entregaram para Deus. O que fazer agora? O que fazer agora com eles? Nós vamos voltar de novo para a Sagrada Escritura, para a gente ver o conselho que Deus dá para os pais em relação aos seus filhos. Deuteronômio, agora vamos lá para os primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 7 até o 8. Deuteronômio 6, são 2 versículos. Olha só que coisa interessante. Olha só o que é que Deus diz. Eu vou ler os 6 para ficar melhor. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Olha só, o tu aqui é o pai, o tu aqui é a mãe. Tu os inculcarás a teu filho, e deles falarás, seja sentado em tua casa. Leiam comigo agora. Sejam andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, atá-lo-ás a tua mão como um sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Olha só, o que é que você deve fazer? Você deve incutir,
Você deve colocar os ensinamentos de Deus ao teu filho desde criança. Você que soube que você está grávida ontem, você já deve começar a ler a Sagrada Escritura em voz alta para essa criança ouvir. Qual é o maior presente que você pode dar para o seu filho, se não o próprio Deus? As outras coisas, elas vêm por acréscimo, mas a primeira coisa que você tem que dar é Deus. Às vezes os pais já pensam assim: ah, meu filho, quando você crescer, vou dar uma universidade, vou dar isso para você, vou dar aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, a primeira coisa é dizer, é já colocar no coração deles aqueles que eles devem amar em primeiro lugar: Deus. Estão vendo? Gente, eu fiquei 10 meses lá na Terra Santa. Eu morei em Belém. No dia de sábado, é uma coisa interessante. Na sexta-feira, né, que começa o chamado Shabat, que é o sábado, o descanso do judeu, que vai até no sábado à tarde, ao pôr do sol. Você encontra, porque eles privilegiam os filhos. Então você não encontra um judeu com um filho somente, nem um judeu com 2 filhos. Você vai encontrar um judeu com 3 filhos, é com 4, é com 5. Quantos eles puderem ter, eles têm. Quanto mais eles tiverem, para eles é melhor. É sinal de bênção, é sinal de abundância. Aí você encontra o judeu, o pai e a mãe, e aquela fileira de filhos assim, ó, até chegar o carrinho, como esse carrinho que está aí. Todos o quê? Indo para o muro das lamentações para rezar. Só que tem uma coisa: você não encontra os filhos do judeu dizendo assim: eu não quero ir, eu não quero ir. É interessante, eles vão com alegria no coração. Mas por que eles vão com alegria no coração? Porque o pai e a mãe, desde criança, foi colocando, foi falando, e a coisa ela vai ficando tão natural. Porque imagine, se no ambiente da tua casa, você liga a televisão em filmes de guerra, você liga a televisão com tanta violência acontecendo, pode acreditar que o seu filho vai crescendo violento. Por que eles pedem para que a mãe e o pai leia, fale de Deus, leia as coisas de Deus para o filho? Não é questão de ficar na mente, vai ficando na alma da criança. Vocês estão vendo? Para isso, os pais precisam ser leitores assíduos da Sagrada Escritura. Porque como é que eles vão dar algo para o filho que eles mesmos não têm? Já deve começar pelo casal isso. Quando vocês colocam aliança, ou melhor dizendo, no tempo de namoro, vocês já são assim, vocês noivam assim, casam assim, e já está tão natural na vida de vocês essa leitura da palavra de Deus, que quando a criança nasce, vocês já estão tão habituados, que vocês já começam a ler, e a criança já no ventre, já vai crescendo e já vai ouvindo. Como é que uma criança dessa vai se tornar má, ou tão má depois? E tem uma coisa: mesmo que elas se desviem um dia elas voltarão, porque elas estão impregnadas de Deus, desde criança. Vão embora, mas voltam. Elas vão, mas voltam. É preciso falar, é preciso ler, é preciso consagrar, é preciso entregar essa criança para Deus, e falar de Deus, ler todos os dias, escolha um horário, quer seja durante a noite, quer seja durante o dia. Você sabia uma coisa interessante? Por exemplo, essa criancinha que está mamando aqui, imagine o quarto dela. Tem pais que gostam de enfeitar o quarto do filho com um monte de coisa.
colocam até bruxinhas em cima de uma vassoura, colocam talvez aqueles artistas ou personagens preferidos dela. É isso aí, vai colocando um monte de coisa no quarto. O ambiente do quarto do seu filho deve falar de Deus. Por que não colocar uma música assim, um CDzinho da Salete, do Padre Cledimar, colocar de fundo? A criança vai dormir, coloca um CD lá, cristão, com música cristã, que fala de Jesus Cristo. Vocês estão vendo como a alma da criança vai se alimentando da palavra? Teve uma menina que um dia ela estava contando para mim, que todos os dias à noite, quando ela ia dormir, a mãe ficava cantando uma música de Nossa Senhora para ela, todo dia, desde criança foi fazendo isso. Quando essa menina cresceu, ela se afastou totalmente de Deus, abandonou, não queria mais saber de Deus, porque quando chega numa faixa etária de idade, parece que a criança fica meio revoltada, já percebeu? Adolescência, aí elas são as donas do mundo, só elas sabem de tudo, e os pais são carola e não entendem de nada. Então assim, ela chegou a essa faixa etária. Só que essa menina, ela entrou num poço fundo, e já estava prestes a acabar com a vida dela. Um dia ela vai passando em frente à igreja, ela ouviu a música que a mãe dela cantava, e ela, essa música eu conheço, ficou na alma dela. Na psicologia vai dizer, ficou no inconsciente, né? Isso que eu estou dizendo, na alma. Quando ela ouviu aquela música, ela retornou para a igreja novamente, e saiu do poço, impregnou. Por isso que eu estou falando para vocês, pais, façam vocês a parte de vocês, que Deus vai fazer a parte dele. Se um dia eles se afastarem, fique tranquilo, vocês já deram tudo, não se sintam culpados, e agora é só esperar o retorno deles. Mas eu estou dizendo que eles vão crescendo, isso pode aplaudir se quer, mas eu estou dizendo que eles vão crescendo, porque vocês são os primeiros a colocar Deus para eles. Dê Deus para os seus filhos, dê o maior presente que eles precisam. Eu repito, as outras coisas vêm por acréscimo, essas coisas práticas do dia a dia vêm por acréscimo, mas quando se dá Deus, se fica cheio de Deus. Eu vou pegar outra passagem da Sagrada Escritura. Nós vamos agora para o livro de Tobias. Tobias era claro, como um judeu, era um homem de Deus. Veja como é que começa o livro de Tobias. Fala que Tobit, na verdade, que era o pai de Tobias. Deixa eu ver se eu estou certo, porque às vezes eu me atrapalho aqui. É isso, né? Tobit, isso. Ele era um homem muito bom. Ele fazia tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Capítulo 1, versículo 9. Vejam só. Quando se tornou adulto, Tobit, ele desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de quem? Vocês encontraram já? Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 518, para ficar melhor. Versículo 10, leiam comigo agora. Ensinou-lhe, desde a sua da mais tenra idade, a temer e a se abster de todo. Olha só, gente, estão vendo o que foi a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi levar o filho dele a temer
a Deus e se abster de todo o pecado. Vamos um pouco para frente. Aqui no capítulo 2, quem tem a Bíblia da Ave Maria, o título é o seguinte: Tobit fica cego, não é isso? Ele ficou cego, como? Ele acabou de almoçar, foi para debaixo de uma árvore, um passarinho veio de lá de cima, lançou as fezes, caíram nos olhos dele. Ele ficou cego. Até mesmo o pessoal começou a dizer: está vendo? Você fica servindo a Deus, olha o que aconteceu com você. Como se as pessoas que servem a Deus, elas não podem ter nada, né? Mas aconteceu dele ficar cego, porque Deus tinha um propósito maior diante da cegueira dele. Se vocês forem ler depois o livro de Tobias, vocês vão ver que no final ele volta a enxergar novamente. Só que Tobias, ele entrou em pânico. Na cabeça dele estava assim: eu vou morrer. Então, se ele achava que ele ia morrer, ele começa a dar os conselhos para o filho dele. Peguem lá o capítulo 4 agora. Ele está pensando que ele vai morrer. Por causa desse pensamento dele, ele começa a dar o conselho. Veja só como é que começa o conselho dele. 4, versículo 1. Ele diz assim: olha, ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Olha o que é que um homem de Deus fala para o filho: olha, quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo. Olha só: honrará tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quanto perigo ela passou por tua causa, quando te trazia no seu seio. Cadê os filhos que estão aqui, os mais novos, né? Levanta os braços. A sua mãe está aí do seu lado? Está em casa? Então lembra dela em casa. Mas veja só, olha para a tua mãe que está aqui, e veja o conselho que Tobias dá. Ele diz assim, Tobit diz: olha, filho, lembra da tua mãe, do tempo que você ficou na barriga dela, e os perigos que ela passou por causa de você. Você está vendo como ele está levando o filho a amar a mãe, a reconhecer aquilo que a mãe é mãe. Não é qualquer coisa não. Estou vendo os adolescentes aqui, né? Olha, a sua mãe e o seu pai, não importa o que eles são, mas são seus pais, são preciosos. Aqui eu não estou levantando mérito se bebe, se adultera, eu não estou falando disso. E se vivem isso, é o seu pai e é a sua mãe. Você não tem direito de maltratá-los. Primeiro porque eles te trouxeram, e tua mãe passou muitos perigos, e o teu pai também, por causa de você. Você pode ter o seu melhor amigo, mas o teu melhor amigo são dois: teu pai e a tua mãe, porque eles vão dar a vida por vocês. Os seus amigos do skate, o seu amigo de praia, na hora que você entrar num perigo, eles vão te abandonar. Mas teu pai, mas tua mãe não. Eles são capazes de entrar na tua frente se um cara apontar uma arma para você e dizer: olha, me leve, pode me matar, mas meu filho não. Então lembra da tua mãe e lembra do teu pai. Mas eu quero que vocês vejam o versículo seguinte, que é o 6. Agora ele fala para Tobias o seguinte: olha, quanto a ti, Tobias, conserva sempre em teu coração, leiam comigo, o pensamento. Estou vendo, gente? Conserva sempre em teu pensamento, meu filho, em teu coração, conserva o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Meu filho,
guarda em teu coração e em teu pensamento Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui bem prática. Quando o seu filho errar, nunca diga para ele: papai do céu vai brigar com você. Porque se você diz para o teu filho: papai do céu vai brigar com você, você está dizendo que Deus é mau, é ruim, Ele não presta, Ele vai acabar com você se você errar. Aí você acha que seu filho vai querer pensar em Deus? Não vai não. Deus não é um carrasco. Eduque o seu filho, mas não diga para ele que Deus vai acabar com ele se ele fizer alguma coisa errada. Use outro método, mas não culpe Deus. E não diga que Deus é um carrasco. Por que Tobias cresceu com o pensamento de Deus e ele acolheu Deus no coração? Porque o pai dele e a mãe mostrava para ele o quanto que Deus o amava. É preciso mostrar através do dia a dia as coisas que Deus faz, para que teu filho possa crescer acreditando mesmo nesse Senhor. Então, em teu coração, meu filho, tenha sempre o pensamento de Deus. Cada batida do coração, pensa em Deus. Anda com Deus. Conserva o teu coração nele. Veja só o outro conselho que ele dá. Versículo seguinte, 19. Melhor dizendo, 20. Bendize a Deus em todo o tempo, e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Eu vou ler de novo esse versículo que é muito importante. Leiam comigo. Bendize a Deus em todo o tempo. É o versículo 20. E pede-lhe que dirija os teus, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo. Filho, olha só, filho, eu quero te pedir uma coisa. Peça, meu filho, sempre para Deus dirigir os seus passos. Olha, meu filho, quando você sair de casa, quando você estiver com seus amiguinhos, quando você se dirigir para um campo de futebol, quando você for, talvez para o cinema, quando você for para a praia, peça para que Deus te leve. E Ele vai conduzindo os seus passos. Qual é a primeira coisa que o filho vai fazer quando sair? Senhor, estou indo para tal lugar, caminhe comigo, para que nada lá possa desviar os meus passos. Enquanto isso, vocês vão rezando em casa. Filhinho, você está indo para a escola, peça para Deus te levar, te conduzir, para Ele ligar para Ele estar junto com você, para que cada passo seu seja o passo dele. Vá em paz, vá com Deus. Os pais precisam sempre dizer isso para os filhos: mamãe, estou saindo. Vai, meu filho, vá com Deus e volte com Ele. Vá com Deus. Diga comigo: vá com Deus. Vai, meu filho, vá com Deus. Sempre com Deus, nunca sozinho, sempre com Deus. Eu quero mostrar outra passagem da Sagrada Escritura agora. Talvez vocês vão se escandalizar, mas vocês precisam ver o que está por trás. Vou fazer uma pequena introdução. Teve uma época que os judeus, eles passaram por situações difíceis. Existia um rei chamado Antíoco, que ele queria dominar o mundo. E querendo dominar o mundo, ele queria dominar também os filhos de Deus, os judeus. O intento dele era o seguinte: era tirar Deus,
o Deus verdadeiro, do coração daqueles que adoravam ao Deus verdadeiro. E ele fazia o seguinte: ele punia até com a morte quem não o adorasse. Adorasse Antíoco Epífanes, o nome dele, porque ele se achava o dono do mundo, o imperador, porque ele estava vencendo, ele vencia reinados, impérios e tudo mais, que chegou ao ponto que ele achava-se como o próprio Deus. Então ele dizia: quem adorassem a outro Deus que não fosse ele, deveria morrer. Mas o judeu que criava os seus filhos na palavra, inculcando, ensinando, eles não se deixavam levar facilmente por qualquer um que vinha, não. E nessa época eles começaram a perceber que existia o céu, que existia a ressurreição, que quando uma pessoa morria, ela ia diante de Deus. E esse tal imperador pegou uma família, ali não fala nem do pai, fala mais da mãe, uma mãe com 7 filhos. Uma mãe com 7 filhos. E ele sabia da fidelidade desses filhos e dessa mãe para com Deus. E o que foi que ele começou a fazer? Ele dizia assim: se vocês não abandonarem esse Deus que vocês acreditam, eu vou acabar com vocês. Os filhos começaram a dizer assim: pode acabar, pode nos matar, mas abandonar a lei de Deus nós não vamos abandonar. Aí começa: o primeiro morre, o segundo morre, o terceiro morre. E a mãe? A mãe, vendo os filhos dela morrendo, que atitude ela teve? Vamos ver a atitude da mãe. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Estão percebendo que eu estou falando tudo isso diante daquilo que o padre Paulo falou ontem, que eu achei muito interessante. Eduquem os seus filhos para Deus. Deem os seus filhos para Deus. Entregue os seus filhos para Deus. As outras coisas vêm por acréscimo. Vejam lá, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 20. Aqui para cima, quando vocês forem lendo depois, vocês vão ver que alguns dos filhos já haviam morrido. Veja só como é que ele começa o versículo 20. Particularmente admirável e digna de elogio foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia, e o suportou com heroísmo. Por que ela suportou com heroísmo? Porque Deus estava em primeiro lugar na vida dela. Para ela era o seguinte: os homens podem até tirar o meu filho, podem até tirar a vida do meu filho, mas os meus filhos eu não vou entregar para eles, porque os meus filhos pertencem a Deus. Ela tinha noção da vida eterna. Aí vejam, digna de heroísmo foi a mãe, porque sua esperança repousava no Senhor. Diga comigo: a sua esperança repousava no Senhor. Cadê os pais? Os pais que estão aqui, levante o braço. A esperança de vocês, pais, primeiramente, deve repousar no Senhor. As mães levantem também, porque eu tinha falado os pais, indicando tanto um como o outro, né? Mas vamos lá agora. A tua esperança, mãe, deve repousar no Senhor. Fala para o seu esposo agora, diga para ele: bem, a tua esperança deve repousar no Senhor. Agora fala, esposo, para ela: bem, a tua esperança deve repousar no Senhor.
Porque se a tua esperança, Pai, repousar no Senhor, a esperança dos seus filhos também irão repousar no Senhor. O filho faz o que os pais fazem. É interessante que numa família onde os pais rezam o texto, você pode ver, a criança ela vai se habituando a pegar o texto, fica colocando o texto na boca, depois elas pegam o texto, fica com o texto na mão, ela quer imitar os pais, porque na cabeça dela está, se eles estão usando esse negocinho aí que eu não sei nem o que é, e eles gostam tanto, eu também quero, porque a tua esperança deve repousar em quem? Então veja, a esperança dela repousou no Senhor, não foi? Ela, versículo 21, exortava a cada um no seu idioma materno, e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, ela realçava seu temperamento de mulher. E veja só o que é que ela dizia para os filhos: ignora, dizia-lhes ela, filhos, ignora como crescestes em meu seio, porque não fui eu quem vos deu nem a alma e nem a vida, não fui eu mesmo quem ajuntou vossos membros. Leiam comigo o versículo 23. Mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco de vós mesmo por amor às suas leis. Olha que mulher. Vamos aplaudir essa mulher. Ela merece um aplauso. Porque vejam, gente, sabe o que foi que o imperador fez? O imperador fez o seguinte: colocou a mãe diante dos filhos e os filhos diante da mãe. Então existia duas opções: ou a mãe dizia, meus filhos, se dobre diante desse imperador para você ficar comigo, ou os filhos iriam dizer, não me matem porque eu quero ficar com a minha mãe. Você está vendo chantagem emocional? Imagine você vendo seus filhos sendo matados assim na sua frente, só por causa de um tal Deus. Não, meus filhos, vamos agora abandonar esse Deus, porque nós precisamos viver mais. Mas como nós temos uma vida muito melhor que Deus preparou para nós, além dessa vida existe outra vida. A mãe diz, ignora meu filho, não se dobre diante desse homem, porque ele não criou nada, ele não é Deus coisa nenhuma. Meus filhos, se vocês derem a vida hoje, nós vamos nos encontrar diante de Deus um dia. Não se dobre, não perca a salvação que Deus deu para vocês. Era isso que a mãe estava falando. O imperador ficou com muita raiva, gente. Aí sabe o que foi que ele fez? O último filho é chamado de quê? Caçula, né? O último filho já tinha matado todos os outros. Aí ele disse assim, bem, se ela até agora não se dobrou, só resta só um filho, agora ela vai se dobrar. Aí ele disse para o filho assim, olha, fala para tua mãe, para ela não permitir que você morra, porque você precisa viver com ela. Olha a chantagem emocional que ele estava fazendo. Aí ele pediu para a mãe falar com o filho também, para o filho se dobrar diante dele. Veja o que é que a mãe fala, uns versículos abaixo. Veja uma pessoa que é impregnado de Deus, o que é que ela fala? Olha, versículo 27, diz assim, meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Olha só, eu te suplico, meu filho, contempla o céu. Diga comigo, eu te suplico, meu filho. Fala, paz, para os seus filhos que estão aí agora. Diga, minha filha ou meu filho, eu te suplico, contempla o céu. Fala
Fala para ela de novo, comendo assim como ela está, mas fala para ela. Diga: minha filha, meu filho, eu te suplico, faz assim com a mão, ó. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu. Contempla o céu. Olha para o céu. Olha para o céu, porque o céu é o nosso lugar. Olha, meu filho, a terra, nós só estamos de passagem. Fala para ela assim, olha, nós só estamos aqui de passagem. Lembra do vovô, da vovó que já foi? Lembra da titia que já foi? Lembra do seu primo que você gostava, que não está mais aqui? Olha, contempla o céu, meu filho. Contempla o céu. Estamos aqui só de passagem. Vamos ver o resto. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos, e aceita a morte, meu filho, para que no dia da misericórdia, leiam comigo agora, eu te encontre no meio deles. Vamos ler de novo o versículo 29. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos, e aceita a morte, para que no dia da misericórdia, eu te encontre no meio deles. Para que no dia da misericórdia, no dia que você for ao encontro de Deus, você possa encontrar os seus filhos lá também, e seus filhos possam te encontrar também lá. Diga: eu creio na vida eterna. Eu já falei aqui várias vezes que tinha, eu esqueci o nome, eu preciso descobrir o nome dele. Um santo, era um jovenzinho que foi educado pelos pais, tudo. Um dia ele teve outro encontro com Jesus mesmo. Quis ser sacerdote, entrou para o seminário, para a vida religiosa. E ele começou a cuidar daquelas pessoas que estavam com peste naquele tempo, que era uma doença contagiosa que pegava a todos. E ele contraiu a peste também. Aí ele escreve uma carta para a mãe, dizendo o seguinte: mamãe, eu contraí a peste, e significa que eu tenho pouco tempo de vida. Daqui a pouco tempo a senhora vai saber que eu morri. Mas eu quero uma coisa, mamãe. Quando a senhora me vê dentro do caixão, não culpe a Deus pela minha morte. Não entre em desespero e nem arranque os cabelos, mas fique serena diante do meu corpo. Porque mamãe, porque ali será apenas o meu corpo, e eu já estarei diante de Deus na felicidade que Ele preparou para mim. Feliz, porque eu sou dele. Mamãe, e eu estarei lá esperando a senhora, para quando a senhora chegar, eu te receber diante dele. Você é um filho de Deus. Os pais deram Deus, o filho preparou a vida dele para Deus, e ainda apresentei a mãe dessa forma. Hoje é dia de Santo Antão. Santo Antão era filho de pais egípcios que se converteram ao cristianismo. O pai dele ensinava tanto Santo Antão as coisas de Deus, que ele dizia o seguinte para ele: meu filho, eu não quero ver você brincando com os pagãos, porque se você brincar com eles, eles vão tirar Deus da tua vida. E toda vez que ele encontrava o filho dele brincando com aqueles homens, ou com aqueles jovens, aquelas crianças, melhor dizendo, que não eram cristãs, o pai ia lá e tirava.
Não é que ele estava dizendo, excluindo, e muito menos dizendo que eles eram melhores, mas eles tinham um zelo muito grande pelo filho, porque ele dava a Deus para o filho. Quando o filho cresceu, que o pai morreu, um dia ele estava lendo a passagem do jovem rico, e quando ele leu a passagem do jovem rico, Jesus disse para o jovem: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele estava tão impregnado de Deus, que o que foi que ele fez? Toda a fortuna que o pai dele tinha deixado, ele comprou muitas coisas, deixou uma parte para a irmã dele, deu tudo para os pobres e seguiu a Jesus Cristo. E deu a vida, entregou a vida dele inteira para o Senhor. Por quê? Porque os pais dele deram Deus para ele. Eu estou dizendo, as outras coisas práticas o Padre Paulo depois vai falar para vocês, mas nessa pregação eu quero que fique no coração de vocês que a primeira coisa que vocês têm que dar para os seus filhos é Deus. Os pais de Santa Teresinha, eles eram tão assim religiosos, porque conta-se que a mãe de Santa Teresinha queria ser freira, acabou não sendo, e o pai também acabou não sendo, e os dois casaram. Ensinava as coisas de Deus para as filhas que ele tinha, tanto que as filhas todas se tornaram religiosas, mas a mais conhecida é Santa Teresinha, porque se tornou santa, é a mais conhecida, é a que a gente mais fala, que nós mais falamos. Sabe o que é que a mãe fazia? A mãe fazia o seguinte com Santa Teresinha, com as filhas: ela não deixava as filhas dela ficar com pessoas estranhas. Por quê? Para que as pessoas estranhas não educassem elas de forma errada. Vocês estão vendo que hoje nós vivemos num mundo totalmente contrário? Hoje os pais o que é que fazem? Tem que trabalhar, deixa os filhos com a empregada, com a vizinha. Como disse o Padre Paulo ontem, só se encontram no final de semana, e olhe lá, porque as mães hoje querem fazer faculdade, e deixam os seus filhos lá de qualquer jeito. Aí depois, quando os filhos crescem, daquele jeito, elas se perguntam: eu queria dar uma faculdade para o meu filho e para a minha filha, e eu formei um assassino dentro de casa, um maconheiro dentro de casa, ou uma prostituta dentro de casa. Por quê? Porque não tiveram a presença nem do pai nem da mãe, se distanciaram. Foram outros que criaram. Os pais de Santa Teresinha disseram: não, nós vamos cuidar das nossas filhas. Por zelo, vocês precisam ter zelo aos filhos que vocês têm. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que a dificuldade financeira está grande, e eu não estou dizendo aqui para ninguém se largar os empregos da vida e nem as faculdades da vida. Mas vocês percebam que os nossos pais antigos, como é que eram? O esposo ia trabalhar. Geralmente a esposa eram donas de casa, doméstica. Elas davam o dia inteiro para os filhos, e os pais, quando chegavam, davam também. Da minha geração, porque eu tenho 42 anos, da minha geração para trás, não se tinha tanto problema familiar como se tem hoje, não. Dos meus pais para trás, não se tinha, não. Mas hoje se tem. Por quê? Os filhos ficam em casa sozinhos, passam o dia inteiro sozinhos em casa, assistindo televisão com o controle na mão, entrando na internet. Depois, quando o filho chega, ou quando o pai chega, ou a mãe chega, tem aqueles que estão com muita saudade, tem aqueles que os pais se tornaram indiferentes na vida deles. Você já viu que tem filhos que gostam mais da empregada do que da mãe? A mãe depois fica enciumada, porque o filho não fica com ela. Quem é que passa o dia inteiro com o filho é a empregada.
de chegar ao ponto de eles chamarem até a empregada de mamãe. E os problemas vêm, porque o filho cresce sentindo falta. Algo está faltando. O que é que está faltando? Mamãe e papai. Mamãe e papai não olham para mim, não olham para mim. Maconha, sexo desregrado, depois entram numa vida de homem com homem, mulher com mulher, não encontra em casa, acha na rua depois. Presença. Os pais de Santa Teresinha eram presentes na vida delas. Olha uma coisa que ela fazia com os filhos, com as filhas. Antigamente as meninas tinham aqueles vestidinhos que tinham 2 bolsos aqui na frente, né? De um lado do bolso ela colocava um monte de pedrinhas. E durante o dia ela dizia assim: vamos ver durante o dia, minha filha, como é que você vai crescer nas virtudes da bondade, da obediência e de tudo aquilo que Deus nos ensina. Cada vez que eu perceber que você durante o dia foi bem, eu vou pegar uma pedrinha e vou colocar do outro lado. Quando ela percebia que a filha fazia algo de bom, ela ia lá, pegava uma pedrinha e colocava do outro lado. E assim foi. E ela foi crescendo dessa forma, ensinando a filha a ser de Deus. A mãe de Santa Teresinha ensinou tanto Santa Teresinha sobre o céu. Dizia para ela assim: minha filha, o céu é bom, é para lá que nós iremos um dia. Um dia quando eu e seu pai morrer, vocês vão se encontrar conosco lá. O céu é bom, Deus está lá e tal. Ao ponto de Santa Teresinha, muitas vezes ela olhava para o céu e ela dizia, um dia ela viu as estrelas em forma de T, e ela disse: o meu nome, mamãe, está escrito lá no céu, tem um T lá no céu. Aí um dia ela falou para a mãe o seguinte: mamãe, eu quero te dar um presente para a senhora. Eu tenho um desejo muito grande no coração, mamãe, sabe qual é? Aí a mãe dela disse: qual, minha filha? Eu quero que a senhora morra. Mas por que você quer que eu morra? Ela disse: porque a senhora disse que o céu é tão bom, mamãe, que eu quero que a senhora vá para lá. Ela não desejava que a mãe morresse porque ela não se dava com a mãe, porque a mãe falou tanto do céu, falou tanto de Deus para ela, falou das maravilhas que era o céu. O desejo dela era dar o melhor para a mãe. O melhor é o céu. Então, mamãe, que a senhora morra, porque o céu é para a senhora, e eu quero que a senhora receba o céu. Claro que quando a mãe dela morreu, ela sofreu muito com a morte, mas existia uma certeza nela: agora minha mãe encontrou a felicidade, a grande felicidade que é o céu. Dê o seu filho para Deus. Fale de Deus para o seu filho, e o resto o Senhor fará. Deem Deus para o filho de vocês, e vocês vão ver que na hora que alguém vier oferecer alguma coisa para eles, eles vão estar tão impregnados de Deus, dos ensinamentos, que eles não vão se deixar levar fácil por qualquer pessoa, não. Hoje os nossos filhos estão se deixando levar tão fácil, porque o Espírito Santo não está recordando para ele, e o Espírito Santo não tem como recordar algo que eles não aprenderam. O Evangelho de João diz que o Espírito Santo recorda-nos as coisas. Como é que o Espírito Santo vai recordar se eles não ouviram? Então, ensinem para que o Espírito Santo possa recordar. Como é o nome dessa criança? Cauã? Fique em pé. A mãe também. Que o Cauã seja o primeiro a ser beneficiado
com toda essa palavra de Deus que foi falada no dia de hoje. Que ele seja beneficiado. Que seu filho também, que você está aí, que ele também seja o primeiro. Que o seu filho seja, porque aqui não tem primeiro, nem segundo e nem terceiro. Que seja sempre que seu filho seja o primeiro a beneficiar-se. Que a tua filha seja a primeira a beneficiar-se. Se vocês seguirem esses conselhos das coisas que vocês verão, ouvirão nesse acampamento, vocês vão ver como essas crianças não irão dar trabalho. Porque estando com Deus não tem como dar trabalho. Vai dar trabalho para o mundo. Porque o mundo não vai querer e não vai aceitar. O mundo vai ter trabalho. Mas eles serão de Deus. E muitos virão através dele. 99% de complicação a menos. Eu vou dar só menos 1% de complicação, porque eles não serão perfeitos. Mas estando com Deus, Deus vai fazer, me desculpem, um grande arraso. E Deus precisa fazer. Vamos ficar em pé. Estamos diante de Deus agora. São as famílias que estão diante de Deus. Abrace seus filhos. Foram vocês três que eu vi ontem na televisão, viu? Que eu falei no início, foram vocês. Ela do lado de lá, como estava aqui. Não, ela tá, me parece que é. A senhora com a mão passando até pelo esposo, acariciando o queixo dela, e o seu esposo ali te abraçando. É assim que Deus quer as famílias, ó. É desse jeito. É desse jeito aí como você está com essa criança. No Natal, lá no Evangelho de São Lucas diz assim, que quando os pastores chegaram lá na gruta de Belém, eles encontraram Jesus, Maria e José. Estavam juntos. Juntos somos mais. Muito mais. Jesus aprendeu tantas coisas com José e Maria, que na primeira vez que ele se perdeu, que os pais foram procurá-lo, eles encontraram Jesus no templo. E Nossa Senhora deu um escapachone nele, né? Disse: meu filho, já fazem 3 dias que nós estamos aflitos te procurando. Só que Nossa Senhora não esperava que Jesus ia dar aquela resposta. E Jesus diz assim para ela: não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do Papai do céu? Nossa Senhora silenciou. E eles foram para Jerusalém. Eles voltaram para a Galileia. Eu quero primeiramente estender minhas mãos para todos esses filhos que estão aqui. E quando a gente fala de filho, aqui ninguém está fora, né? Todos são filhos. Os filhos grandes e os filhos pequenos. Que a bênção do céu, a bênção dos patriarcas, como a gente vê tanto no Antigo Testamento, os pais abençoando os seus filhos, que essa bênção, a bênção de Deus, que a própria presença dEle esteja sobre os vossos filhos, sobre os grandes, os pequenos, aqueles que ainda estão se formando no ventre. Eu te peço agora, Jesus, Tu que tens o olhar sempre voltado para nós, olhai, Senhor, para essas famílias que estão aqui. E se elas estão aqui, Senhor, é porque elas querem acertar. E aqui, Senhor, nós não queremos dizer quem errou, quem acertou. Mas aqui, Senhor, nós estamos te apresentando essas famílias. Abençoa, Senhor. Abençoa essas famílias.
Retira, Senhor, tudo aquilo na vida deles que por contágio desse mundo foi sendo introduzida, até mesmo diante dos pais que não queriam, mas que foi entrando, Senhor. Os palavrões que foram entrando, as palavras maliciosas, a falta de obediência, as brigas, discussões, até desejos de morte que foram surgindo. Retira, Senhor. Retira, porque Tu sabes que esse mundo secularizado, Senhor, do jeito que ele está, esse mundo tem levado, Senhor, as famílias a se separarem. Mas hoje, Senhor, diante desta palavra, nós estamos pedindo a Tua presença, Senhor. Estamos pedindo, Senhor, a Tua graça. Estamos pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor, a rebeldia dos adolescentes, que diante de tantas coisas vividas interiormente, acabam não compreendendo, Senhor, e acabam não ouvindo a voz amorosa dos seus pais. Limpa, Senhor, da mente, limpa do inconsciente, tudo aquilo que ficou e que não Te pertence, Senhor. Dá-lhes, Senhor, a graça da docilidade, que eles vejam nos seus pais o exemplo de vida, que talvez até agora eles não tenham visto, mas que eles vejam, Senhor. Por isso, abençoa esses pais também que estão aqui. Limpa, Senhor, e retira dos lábios deles toda e qualquer palavra maldosa, toda e qualquer palavra de maledicência, que às vezes sai num momento de nervosismo. Tira, Senhor. Tira também, Senhor, essa falta que os filhos muitas vezes sentem dos seus pais, por eles não estarem presentes, pois a presença deles é muito importante. Mas Tu sabes, Senhor, que hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente, totalmente transformado, aonde foi se incutindo isso, se incutindo aquilo. Você sabe, Tu sabes, Senhor, como o desemprego está sendo tão grande hoje em dia. E é por causa disso, Senhor, que muitos acabam procurando um trabalho melhor, mas não é porque eles querem deixar os seus filhos nas mãos de outras pessoas, Jesus, mas é porque eles estão tão preocupados com as necessidades temporais, que eles acabaram esquecendo que Tu mesmo dissestes: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Pai do céu provê todas as necessidades. Nesse mundo materialista, Senhor, onde o material tem crescido de forma grandiosa, e os pais às vezes acham que a melhor forma de educar os seus filhos é dando, e por isso eles trabalham, porque as dificuldades também são intensas, mas acabaram esquecendo que és Tu que toma conta, e Tu mesmo disseste que nada faltaria, porque a primeira coisa que não pode faltar, Senhor, és Tu. Por isso abençoa esses pais que estão aqui, que a preocupação primária deles, Senhor, sejas Tu primeiro, sejas Tu, que as outras coisas elas virão por acréscimo. Por isso derrama a Tua bênção, Senhor, derrama a Tua graça sobre todos eles, Senhor, sobre os filhos que muitas vezes têm visto os seus pais brigando, discutindo em casa,
e que isso tem influenciado na vida deles, e até mesmo o desejo deles, Senhor, é até mesmo de irem embora, e até mesmo de não quererem um dia nem casar, porque para eles o casamento é um inferno. Por isso eu te peço, Senhor, cura esses filhos, e ao mesmo tempo, Senhor, derrama a tua graça sobre os pais, para que eles possam brigar cada vez menos, para que até mesmo, Senhor, as brigas sejam exterminadas, para que o clima de amor possa existir dentro de suas casas. Sim, Senhor, que os ambientes da nossa casa sejam mudados, que nas nossas casas, Senhor, nós encontremos quadros do Sagrado Coração de Jesus, quadros do Sagrado Coração de Maria, que nós encontremos o crucificado, Senhor, que nas nossas casas, Senhor, a Bíblia esteja no primeiro lugar, num lugar tão importante, e ali, Senhor, os pais possam se reunir em volta da palavra, e ali eles possam ler a palavra, mesmo que eles não entendam, mas que eles leiam, porque o teu Espírito dará todo o entendimento. Sim, Senhor, que essa bênção se estenda para todos os lares, daqueles que aqui estão, como daqueles que estão em casa, Senhor, e que a tua paz permaneça, porque tu, Senhor, és o nosso Deus, tu és o Deus deste povo, tu és o Deus dessas crianças, tu és o Deus desses adolescentes, tu és o Deus desses jovens, tu és o Deus desses pais que aqui estão. Que a tua graça se derrame, Senhor, muito mais agora. Que a tua graça se derrame, Senhor, muito mais, muito mais. É o que eu te peço, Jesus. Aumenta, Senhor, a esperança dos pais que estão achando que não tem condições mais de criar os seus filhos. Aumenta a esperança, Senhor. Traz de volta, Senhor, os filhos que não creem mais em Ti. Traga-os de volta, que eles tenham uma experiência profunda contigo, Senhor. Traz de volta, Senhor, os filhos que entraram no mundo das drogas. Traga, Senhor, os filhos que entraram no mundo, Senhor, do roubo. Traz os filhos de volta, Senhor, que estão imbuídos de toda essa maldade que o mundo tem impregnado. Traz, Senhor, de volta, para que eles possam encontrar no lar, na casa, o aconchego da família, Senhor. Que toda a tua graça, Senhor, que estava sobre Tobias, que estava, Senhor, sobre os filhos daquela mulher do livro dos Macabeus, que estava sobre Samuel, que estava, Senhor, sobre João Batista, que estava sobre Sansão, que estava, Senhor, sobre todos aqueles que te serviam. Que esta graça, Senhor, esteja sobre esses filhos, meu Senhor, sobre estas mães e sobre esses pais. Eles não vieram aqui à toa, Jesus. Eles estão procurando em Ti a solução para os problemas que eles estão vivendo diariamente. Por isso eu te peço, meu Senhor e meu Deus, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, Senhor, vem com a Tua misericórdia, Senhor, sobre todos eles, porque a quem nós iríamos
se só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas escolas, aonde o Teu nome está sendo retirado de lá, Senhor. Porque aquilo que eles às vezes recebem em casa, Senhor, é tirado nas escolas. E é o filho que volta da escola não acreditando no Teu nome, porque os próprios professores vêm ensinando isso, que Tu não existes, que tudo isso é conversa da igreja. Que nas escolas, Senhor, o Teu nome seja anunciado, que Teu nome seja proclamado, que a escola, Senhor, seja uma extensão daquilo que os nossos filhos aprendem nas nossas casas, Senhor. E essa bênção, que ela se estenda, Senhor, para todos os meios de comunicação, Senhor. E aqui eu coloco a internet, aqui eu coloco a televisão, aqui eu coloco os celulares, aqui eu coloco, Senhor, os MP4, 5, 6, 7 e todos que virão, os iPods. Coloco, Senhor, que tudo se estenda, que o Teu nome seja anunciado nesses lugares, Senhor, porque o que nós precisamos, Senhor, é de Ti. E quando todos nós acolhermos o Teu nome e Te colocarmos como Senhor, todo o mal será dissipado da face da terra, Senhor. E aí sim, Senhor, as nossas famílias já viverão aqui na terra o que nós viveremos e veremos um dia lá no céu. Porque nós não fomos criados simplesmente para este mundo, nós estamos aqui de passagem. A nossa meta, Senhor, é a eternidade. E te peço, Nossa Senhora, que com o Teu manto sagrado a Senhora cubra as nossas famílias com todo aquele espírito existente em Nazaré, o espírito da Sagrada Família, do Jesus que foi crescendo vendo o amor existente entre Tu e São José. Jesus que foi crescendo e vendo São José trabalhando, ele que foi crescendo e via Maria trabalhando, ele que foi crescendo e via os seus pais em volta da Torá, lendo a Torá e impregnando-se da Torá. E que essa bênção desça sobre todos vocês, sobre a tua família, que todo o mal, que eu até digo que estava, que não volte mais, e que todo mal que queira existir, que se apague e se extermine diante de um Deus que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Tanto o Salmo 118, que é o salmo responsorial hoje da leitura ou da liturgia, como a profecia de Amós, ele introduz bem aquilo que é a necessidade do homem. No dia que vocês forem para